Olá, eu sou o Roger, esse é o Versos do Roger, esse canal que eu trago literatura, cultura, escrita, dicas pra você aí. Então, se você gosta de literatura, gosta de escrever, gosta de criatividade, considere se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, que aí me ajuda a trazer mais coisas interessantes pra vocês, tá bom? Hoje eu tô aqui pra falar meio que simplesmente desabafar, abrir meu coração aqui pra vocês, com um tema do vídeo que é o que eu seria sem a literatura, né? Você já parou pra pensar o que você seria sem livros, sem ler, sem, no meu caso, escrever também, no meu caso também dar aula de literatura? Pra mim, a minha jornada com literatura começa quando eu comecei a ler, né? Quando eu comecei a ler livros. Então, como leitor, o que eu seria sem a literatura? Com certeza eu seria uma pessoa sem tanto vocabulário, né? Eu seria uma pessoa que talvez não consegue nomear as coisas, nem os próprios sentimentos, de uma maneira mais certeira, né? Uma pessoa que não conseguiria raciocinar de uma maneira mais crítica, porque a leitura ela te traz embasamento para nomear as coisas, para juntar ideias, para formar opiniões e senso crítico dentro da gente, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo, assim, o que, que eu seria sem a literatura. Talvez não tivesse tanta capacidade de nomear as coisas ao meu redor, de estruturar meus pensamentos e de ter senso crítico sobre as coisas, né? Porque a leitura, ela faz tu te colocar no lugar do outro e, com isso, tu refletir sobre o teu próprio lugar no mundo, né? E aí é outro ponto que eu vejo que eu teria algum problema se não fosse a leitura. Empatia. Eu já falei disso no outro vídeo. Mas eu seria uma pessoa muito menos empática sem a literatura. Eu não conseguiria, ou talvez teria muita dificuldade, ou talvez precisasse treinar muito durante a minha vida para me colocar no lugar do outro. Com a literatura a gente faz isso sem perceber. Com a literatura a gente faz isso sem precisar conscientemente fazer o esforço de, beleza, o que que essa pessoa tá pensando, o que que eu quis para essa pessoa, por que que ela tá assim. Na literatura a gente vê isso acontecendo durante a história, durante a leitura que a gente está fazendo. Então a gente consegue transpor o nossa carga mental para uma outra pessoa, né? Consegue fazer entender o lado de outra pessoa automaticamente, porque a gente está recebendo aquilo ali, né, na hora. Então, a gente consegue ver outros lados das coisas, a gente consegue ver diferentes pontos de vista sobre as coisas. Então, eu tenho certeza que a literatura hoje me fez ser uma pessoa muito mais empática, né? Além disso, contar histórias. Para a gente contar histórias, a gente precisa consumir histórias, né? Eu tenho um pensamento muito forte que sempre que eu posso, eu digo para quem tem aula comigo, para quem conversa comigo, tudo é contação de história. E aí eu digo na aula assim, quando tu tá contando pro teu professor que tu não fez o tema por causa disso, tu tá tentando contar uma história. Quando tu tá conversando com a mocinha lá no WhatsApp ou com o mocinho lá no WhatsApp e tá tentando fazer ele se interessar por ti, tu tá contando a história de quem tu é, né? Tudo é contar histórias. Eu aqui, nesse vídeo, estou contando uma história para vocês. Então, se não fosse a literatura, minha capacidade de contar histórias, de dar uma aula, de transmitir o que eu tô querendo de uma maneira interessante, seria muito precária. Seria talvez quase nula. Mas quando a gente lê muito, a gente começa, sem perceber, a criar estruturas no nosso cérebro de como que uma história é contada. Eu já vi na internet gente reclamando que às vezes, história de herói é sempre a mesma coisa. Ele tá lá de boas, alguém chama ele pra ajudar, ele não quer, daí acontece alguma coisa e ele é obrigado a ir.
Sim, porque essa é uma estrutura narrativa do Campbell, né? A estrutura, a jornada do herói do Campbell, ela é uma estrutura, mas a pessoa percebeu isso sem ter estudado Campbell, entendeu? Ela conseguiu concatenar e sempre acontece isso. A gente faz isso quando a gente tá consumindo histórias. Tanto que quando a gente vê uma história que foge disso, essa semana eu assisti Memento, do Christopher Nolan, que é um filme que é contado de trás pra frente, né? E pira o nosso cabeção. Pira o nosso cabeção. Saiu da estrutura narrativa que a gente consegue pensar. Eu não conseguiria fazer esse vídeo de trás pra frente, por exemplo, né? Então a gente vai criando essas estruturas mentais que vão sendo reforçadas e que vão ajudando a gente a contar histórias. Outra coisa que, como leitor, a literatura me ajudou: fazer amigos, né? Quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, os livros que eu lia diziam muito sobre as amizades que eu tinha, ou às vezes só de aparecer com um livro em algum lugar e gerava um comentário sobre aquele livro, gerava uma amizade ali, né? Eu lembro que uma das maiores amizades que eu fiz foi porque eu estava lendo O Senhor dos Anéis e a pessoa também estava lendo. Então, os livros que a gente lê também influenciam até no nosso círculo social, né? Outra coisa que a literatura ajudou na minha vida foi a língua inglesa, né? Eu dei aula de inglês por muito tempo na minha vida e não teria nem tido capacidade de fazer isso se não fosse ler alguns livros em inglês, enfim, ter expandido o vocabulário, ter me dado conta de estruturas gramaticais através da leitura, enfim. Esse aspecto da minha vida também foi muito, muito, muito influenciado pela literatura. Tanto que eu sempre digo para quem está estudando qualquer língua: tente ler um livro naquela língua, vá tentando. Mesmo que você não entenda 80% de uma página, vai. Continua. Teu cérebro, o nosso cérebro, ele tem capacidade de absorver coisas que a gente nem imagina. E aí a gente vai pro aspecto de ser professor, né? Se eu não tivesse lido livros em inglês, eu não teria me sentido confortável o suficiente para dizer, não, eu consigo dar aula de inglês sim. Eu comecei minha carreira como professor dando aula de inglês à noite para ganhar um pouquinho mais de dinheiro num curso de idiomas. E aí, com isso tudo, veio a faculdade de letras, veio dar aula de português também, de literatura, de redação, de educação tecnológica. Toda a minha carreira como professor foi influenciada pela literatura. E aí as coisas vão se juntando, né? A minha carreira como professor começou com, eu consigo dar aula de inglês. E depois, quando apareceu outras oportunidades de estar em sala de aula em escola regular, com 30 crianças, com 30 adolescentes, eu só pude aceitar porque, por causa da literatura, eu sabia que eu tinha capacidade de contar uma história, de dar uma aula. Porque uma aula também é uma contação de história. Então, me deu todo um repertório cultural e deu esse repertório cultural para uma criança que era uma criança mais introspectiva, era uma criança mais quieta, era uma criança, um adolescente que tinha vergonha de falar em público, mas que foi dando repertório cultural para que eu pensasse assim, consigo sim, consigo, eu vou lá, eu tenho medo de falar em público, mas eu vou lá dar uma aula para perder esse medo, né? E aí foi uma coisa levando outra. Depois da pandemia, em um outro emprego eu tive que começar a gravar vídeos de aula. E aí nós estamos aqui hoje. E esse vídeo só está acontecendo por causa da literatura da minha vida, né? Tanto que eu falo de literatura. E daí o outro aspecto é de escrever, né? Aí eu não tenho nem palavras. Um escritor fica sem palavras, mas vamos tentar botar no... Como eu disse, esse vídeo vai ser abrir o coração, vai ser só falar. Vamos ver. O que eu seria sem escrever? Primeiro que eu ia ser uma pessoa muito mais frustrada, porque eu escrevo pra botar pra fora aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que tá vindo, na época das eleições de 2018 eu comecei a escrever um livro de terror pra botar pra fora toda aquela angústia que a gente tava sentindo. Agora eu tô escrevendo uma ficção científica por causa de toda a coisa com o IA, esse desconforto com a IA que eu tô sentindo.
Então, a gente eu escrevo pra botar pra fora, então seria uma pessoa muito mais frustrada, muito mais angustiada, muito mais talvez acomodada até, porque a a a escrita ela parte de um lugar de desconforto sempre, desconforto. É muito difícil pra mim escrever quando eu tô feliz, tanto que meu 6º livro agora, Poemas que Ficam, tem alguns poemas que eu escrevi quando eu estava feliz, mas é muito difícil. Então tem esse desconforto. Se eu fosse uma pessoa que não escreve, não lê, não estuda, fica só ali vivendo, ia ser muito mais. As coisas iam acontecendo comigo e eu ia só viver. Não que eu me defina como escritor. Eu sou um escritor, sim, mas eu não me defino como isso. Isso é uma coisa que eu faço, né, mais de uma pegada mais profissional, assim. Tanto que eu fiquei alguns anos, desde a pandemia, aí, bons 5 anos quase sem escrever. E chegou um ponto que eu não me reconhecia mais. E não porque eu me defino como escritor, porque eu sou tantas outras coisas mais do que isso, mas, mas porque escrever é grande parte do que eu sou, apesar de eu não me definir como isso. Então esse aqui é um grande convite para você, se você não tem consumido muita literatura, como eu, que tinha perdido o hábito de leitura faz pouco tempo, tinha perdido o hábito de escrever faz pouco tempo também, recuperei. Um grande convite para você voltar. Volte. Leia, escreva, consuma literatura, consuma arte no geral, porque a vida ela já é muito pesada e densa pra gente não ter momentos de apreciação à arte, momentos de botar pra fora o que a gente tá sentindo, tá bom? Por hoje era isso, era esse o desabafo e não faça nada que eu não faria.